Você já conhece a Arbitrum Nitro? Tá a fim de conhecer? Então, fica até o fim do vídeo porque eu já vou te explicar. Fala devs, beleza? Meu nome é Guilherme Boaventura e eu falo do Web3 Dev. Aqui nós somos um canal com conteúdo exclusivo sobre Web3 para desenvolvedores. E caso você queira fazer parte da comunidade da nova internet, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal e também estar no nosso Discord. O endereço é discord.web3dev.com.br. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a Arbitrum, beleza? A gente vai falar um pouquinho sobre a Arbitrum Classic e vai entrar um pouquinho aqui nos conceitos sobre a Arbitrum Nitro. Fechou? Esse vídeo aqui foi baseado em alguns artigos, eu vou deixar os créditos desses artigos aí no final dos slides, tá? Quando a gente terminar o vídeo, vai ter lá o site onde eu peguei essas informações e tal, então tem todas as informações caso você queira ver escrito também, beleza? Mas eu acho que é isso, bora pra minha tela. E show de bola. Primeiramente, o que é o Arbitrum? O Arbitrum One da Off-Chain Labs é uma solução de dimensionamento de camada 2 para Ethereum, lançada em 2021. O objetivo do Arbitrum é reduzir as taxas de transação e aumentar sua capacidade de processar milhares de transações por segundo, como qualquer solução de dimensionamento. Ele move a computação e o armazenamento de contratos da cadeia primária da Ethereum, permitindo o rendimento. As transações no Arbitrum custam apenas alguns centavos para serem concluídas. Apesar de ser uma blockchain separada, ela usa recursos de segurança e privacidade da camada 1 e retransmite todas as informações da transação para a cadeia principal da Ethereum. Além disso, é fácil para os desenvolvedores integrarem o Arbitrum sem modificações, pois ele é compatível com a máquina virtual da Ethereum, a famosa EVM. Então, o Arbitrum aí é uma solução Layer 2 aí, né? É uma solução da camada 2 da rede da Ethereum, onde visa diminuir os custos de gas para fazer transação e também fazer transações mais rápidas aí, beleza? E uma coisa muito legal é que mesmo ela sendo uma solução de Layer 2, ela utiliza segurança, os recursos de segurança e privacidade dela continua sendo da Layer 1, então é muito legal. Então ela é basicamente uma solução aí Layer 2, que faz com que as transações sejam mais rápidas e mais baratas, que são transmitidas diretamente aí para Layer 1, beleza? Para a rede oficial aí da Ethereum. E beleza, como o Arbitrum funciona? Os desenvolvedores criam contratos inteligentes e enviam transações para as caixas de entrada das cadeias do Arbitrum. Após o processamento, o Arbitrum gera um recibo de transação. As transações na caixa de entrada do Arbitrum afetam a forma como ela lida com a transação e, portanto, o estado da cadeia. O Arbitrum lida com as transações da Ethereum usando uma técnica conhecida como roll-up otimistas. Os roll-ups aumentam significativamente as velocidades de processamento ao mover muitos dados de transação para fora da cadeia. Entretanto, diferente de outras sidechains, os roll-ups otimistas ainda publicam uma pequena quantidade de dados na rede centralizada de Layer 1 para serem rivalidades, aumentando a segurança. Então aqui a gente falou um pouco sobre como a Arbitrum funciona em si, e aqui a gente tem uma imagem muito legal onde mostra o funcionamento dela ali. Primeiro tem um contrato inteligente, esse contrato, sei lá, foi enviado aqui para a caixa, né? São várias transações aqui para a caixa. Logo depois essas transações são enviadas e aqui sai o resultado dela. Beleza? Então aí é muito legal aí que a gente pode colocar várias transações dentro da cadeia e enviá-las todas de uma vez, utilizando aí a Arbitrum. Continuando falando aqui sobre os roll-ups otimistas, eles não publicam provas de validade para lotes de transação postados na cadeia, pois presumem que as transações fora da cadeia são válidas. Essas características separam os roll-ups otimistas dos roll-ups de conhecimento zero, que imprimem novas criptografias de validade para as transações aí off-chains. Beleza? Então tá basicamente mostrando aqui novamente uma imagem que mostra aqui primeiro a Ethereum e depois a Layer 2, a Rollups, no caso aí a Arbitrum, beleza? E aqui mostra, quando tá no bloco 0, ela tá no status 0, beleza? Bloco 1, status 1, bloco 2, bloco 2. Aí vamos supor que aqui tá no bloco 3 e aqui tá no estado 3 e um bloco diferente. Aí já não vai funcionar, beleza? Então aqui tem uma imagem que mostra muito clara como as transações são enviadas
e como as transações são validadas e identificadas aqui dentro do árbitro. Beleza? E agora falar um pouquinho sobre a Arbitrum Nitro em si. O Arbitrum lançou o Nitro em 31 de agosto. O Nitro é uma atualização técnica significativa para o árbitro, com o objetivo de ser mais compatível com os EVMs. Criar uma experiência melhor para os usuários, reduzir as taxas e acelerar as transações. O Nitro é um novo provador que pode fazer as provas de fraude interativas clássicas do Arbitrum usando o código WebAssembly, o famoso WASMI. E Nitro versus Classic. Se diminuirmos um pouco o zoom, podemos ver que tanto o Classic quanto o Nitro têm um desempenho semelhante. Procuram estabelecer um ambiente de execução o mais próximo possível do AVM, que atua como uma segunda camada para Ethereum. No entanto, ao contrário do Classic, o Nitro usa o WebAssembly em vez do AVM para instruções de baixo nível. Ele compila o código Go para WASM, implementa o ArbOS e inclui a implementação Ethereum mais amplamente utilizada no GET. A compilação clássica foi obtida por meio de uma máquina virtual personalizada chamada AVM, a Arbitrum Virtual Machine. Uma das características mais importantes que distingue o Nitro do Classic é a arquitetura. A AVM se conecta à ponte e valida regularmente a validade das transações entre Layer 1 e entre Layer 2. Então, basicamente, aí, a diferença do Nitro e do Classic é que a partir do momento aqui, a partir que teve essa atualização aí do Arbitrum Nitro, ele começou a utilizar aí o WebAssembly para fazer a compilação e a interpretação do código ao invés da AVM, do Arbitrum Virtual Machine, beleza? Essa é um pouco da diferença entre o Nitro versus o Classic. Como funciona o Arbitrum Nitro? Como o Arbitrum Nitro mencionado anteriormente é compilado para a WSM, a linguagem e o compilador personalizado atuais podem ser substituídos por linguagens e ferramentas padrão para criar e compilar todo o sistema em vez da arquitetura AVM do Arbitrum Classic. E para fornecer a comunicação entre cadeias e reduzir as despesas do Layer 1, o Off-Chain Labs reescreveram os componentes do ArbOS em Go. Eles também têm um novo e aprimorado esquema de compactação em lotes. De acordo com os documentos, o núcleo do Nitro e suas principais inovações se baseiam em 4 conceitos principais. A gente já vai ver esses 4 conceitos principais. Antes disso, a gente não falou sobre o ArbOS, né? Esse ArbOS aqui é basicamente como se fosse aí uma plataforma aí da Arbitrum, beleza? Eu não vou entrar muito em detalhes sobre esse ArbOS aqui dentro desse vídeo, mas o artigo que a gente utilizou de base para fazer esse slide tem bem detalhado sobre o que é o ArbOS, beleza? Eu vou deixar tanto o link aqui na descrição do artigo, tanto no final do vídeo lá nos créditos, então caso você queira aí se aprofundar no Arbitrum, recomendo que vocês leiam o artigo, tá? E ele se baseou aí em 4 conceitos principais, né? Primeiro, sequenciamento. O Nitro desenvolveu 2 métodos para processar transações. Primeiro, uma única sequência ordenada é criada a partir de todas as transações, e o Nitro compromete com essa sequência. Em seguida, uma função determinística de transação de estado processará as transações nessa ordem. Beleza, então primeiro tem um sequenciamento aí, que foi o que eu falei, ele coloca aí as transações em lote e depois faz o envio delas aí. Depois o GET. Ao incluir o código principal do Go Ethereum, o famoso GET, o Nitro é compatível com as estruturas de dados, os formatos e as máquinas virtuais do Ethereum. Esse método, ao utilizar o GET como uma biblioteca, garante níveis muito altos de compatibilidade com a Ethereum. Então, a gente pode utilizar aí o GET para conseguir aí, conversar um pouco com a Arbitrum, né? Para quem não conhece o GET é uma forma aí de se conectar com o Node da Ethereum utilizando o CMD, beleza? E terceiro, prova separada da execução. O Nitro pega o mesmo código-fonte e o compila 2 vezes. Uma vez em um código nativo é usado para provas, que é projetado para portabilidade e segurança. E novamente em WSM para o uso da execução em um nó Nitro, que é otimizado para velocidade. Então o que eu quis dizer aqui? Eu dei uma bugadinha aqui, mas beleza. Ele pega o código fonte e ele vai compilar 2 vezes.
Uma vez que o código nativo é compilado, ele é usado para provas. Então, quando ele é compilado e tal, ele pode ser usado para provas e ele pode ser compilado novamente em WSM, tá? Porque ele já foi ali, ele já foi verificado se deu realmente tudo certo e depois aí de ser transformado em WSM, vai ficar muito fácil de fazer a interação dele, beleza? E o quarto, roll-up otimista. Usando o protocolo de roll-up otimista, com provas de fraude interativas do árbitro, o Nitro liquida as transações na cadeia da Ethereum da camada 1. Então, como eu disse, o árbitro 1 aí é uma solução de Layer 2, mas ele se conecta muito bem e diretamente com a Layer 1 da Ethereum, beleza? Então, conclusão, nesses slides apresentamos um pouco sobre o árbitro, um árbitro Nitro e a diferença e os detalhes entre eles. Como aí crédito, eu peguei aí de base um artigo do nosso próprio site da Web3Dev, um artigo que chama Árbitro Nitro, uma visão geral. Caso você queira ver esse artigo aí, recomendo que você entre no link da descrição ou procure lá no nosso site, veja o URL pelo vídeo aqui e etc. E caso você tenha gostado, não esqueça de se inscrever no nosso canal, acesse também o nosso Discord, o endereço é discord.web3dev.com.br e eu vou ficando por aqui. Valeu!